A partir de agora vamos conversar ao vivo com a vice-governadora do estado do Piauí, Regina Souza. Vice-governadora, muito boa tarde para a senhora, muito obrigado pela sua disponibilidade de participar ao vivo. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos os telespectadores. Coisa boa. Vice-governadora, há poucos momentos o governador do estado do Piauí, Wellington Dias, anunciou 8 medidas importantes, 8 medidas de corte de gastos aqui para uma tentativa de barrar a evolução desta pandemia e, é claro, de melhor atender a população que vai sofrer com as consequências dessa pandemia. Como a senhora avalia as medidas anunciadas pelo governador Wellington Dias? Olha, são medidas que é mais para dar um exemplo, mais para... A repercussão financeira não é tão grande, mas são as formas que a gente tem de se prevenir, de se precaver, né, para o momento que a gente está vivendo. Então, tem que fazer cortes, mas tem que fazer contingenciamento. É só o executivo? Não. Outros poderes também vão ter que contingenciar, porque o orçamento é um só, o caixa é um só. Então, são medidas para dar exemplo, para todo mundo tomar iniciativa, que é preciso fazer economia, é preciso fazer contingenciamento. Praticamente os recursos estão tudo para a saúde. Agora, tudo que se gastou foi para a saúde, a gente não tem ainda reposição. Foi aprovado na Câmara ontem uma proposta, mas o governo federal está prometendo vetar, então até vetar, derrubar veto, tem um caminho. E os estados estão todos necessitados, porque estão investindo tudo que tem em saúde. Né? Você está vendo aí que está se construindo hospital, tanto município como estado, hospital de campanha, comprando equipamentos EPIs, comprando teste, comprando respiradores. Tudo isso é muito caro, né? O Brasil vai ter que repensar essa economia também, porque além de caro, difícil de chegar, né? Por conta depender de um único país praticamente que produz, quando uma máscara não é um bicho de 7 cabeças, não tem tecnologia ali que o Brasil não pudesse produzir, né? Mas vai se acostumando e não estava preparado para isso. Então, são muitas lições que nós vamos tirar na economia e no social que a gente vai tirar dessa crise, dessa pandemia. Então, o Estado do Piauí está fazendo o que pode, né, e preparando o Estado para o pior. A gente está se preparando para o pior, porque todo lugar está chegando ao pior, que é o chamado pico, que aqui provavelmente é começo de maio, que é a previsão. Então, se não vier esse pior, ótimo, porque a gente vai ter como se organizar para recuperar a economia. Mas, nesse momento, todo o esforço é para não ter problema na saúde, no atendimento. Você está vendo, se você olhar os crescimentos aí no Brasil, a curva já está bem ascendente, né, na questão das mortes, na questão dos casos, e a gente sabe da subnotificação também por conta da falta de teste, da falta de informações. Então, é preciso, como a gente diz, orar e vigiar. Vice-governador, eu também gostaria de perguntar para a senhora acerca deste relacionamento com os municípios do interior do estado do Piauí. Geralmente qualquer atendimento mais de alta complexidade, geralmente vinham para Teresina, mas também o governo do estado está correndo na tentativa de municiar esses hospitais regionais para melhor atender a população, não é isso? O contato, a relação entre o governo e o interior tem sido reforçada. Claro, a relação dos governos dessas horas não tem que ter nariz torcido. Todo mundo acabam-se as divergências e todo mundo trabalha pela mesma coisa. Então, prefeito em sintonia com o prefeito da capital e com a PPM também, que ela representa os prefeitos do interior. E o governo está tentando, está projetando ter 35 pontos no interior de atendimento de média e alta complexidade, ter ambulâncias com UTI, a gente já tem uma UTI aérea para buscar pessoas, e está tentando montar para as pessoas não sofrerem. Agora, é claro, as pessoas estão sofrendo sim, eu recebo muito, eu faço reunião, as pessoas pedem para conversar comigo virtualmente, as pessoas estão aflitas assim, aqui em Bom Jesus não tem ainda, não tem UTI, não tem uma UTI, quando é que vai chegar? E tem a história, né? A gente mas a gente depende da chegada deles. Parece que o Brasil está mandando muita coisa aí agora de avião, pode ser que chegue mais rápidas, mas não é porque a gente não queira, mas que a intenção, a determinação é de equipar os pontos estratégicos, né, do ponto de vista geográfico, ter um apoio de estabilização, de UTI, para poder, se precisar, pessoas virem para Teresina, mas já depois de terem passado por um processo
sobre os municípios. Outra tem esse relacionamento do trabalho da cantina na área social também, que eu vou falar. Acho que posso começar agora. Né? Você nem perguntou, mas eu posso isso. Também tem essa sintonia social. Nós temos muita gente necessitada, mais do que a gente imagina. Nós retomamos o contato com a vice-governadora do estado do Piauí, Regina Souza. Mais uma vez, boa tarde para a senhora. A senhora falava sobre a questão do auxílio assistencial que foi, no caso, foi proposto pelo Parlamento brasileiro e aprovado pelo governo federal. Medidas como essa devem ser reforçadas, não é isso, vice-governadora? Pois é, a gente está fazendo toda uma mobilização para que ninguém fique de fora, porque como é um aplicativo, nem todo mundo tem acesso. Tem gente que não tem nem celular, quem tem, às vezes, tem aquele que não acessa nada, não tem internet. Então, a gente está fazendo toda uma mobilização para que todo mundo ajude a olhar ao redor, encontrar alguém que precisa, que tem direito a esse auxílio e ajude no cadastro, que é muito complicado para quem não sabe fazer. Agora, tem muita gente, já conversei com igrejas, com sindicatos, com associações, todo mundo. E as prefeituras têm que fazer essa busca ativa, né, porque é lá que o cidadão mora. Então, os CRAS e os agentes de saúde têm toda uma condição de ajudar a não deixar ninguém de fora. Senão, os invisíveis vão continuar invisíveis, eu gosto de dizer. Porque eles não têm, até sabem que tem direito, mas não sabem como chegar a esse direito. Então, todo mundo, você que está aí escutando, está vendo, olha para o lado e vê se não tem alguém que perto de você, do seu relacionamento, que precisa desse crédito e não tem como acessar. E, além disso, o Estado também. Qual é a intenção do Estado? É que depois de tudo isso, quando pagar a primeira parcela, a gente vai fazer um levantamento no Piauí, quem ficou de fora. E aí o Estado vai tentar criar um crédito também, claro que não vai ser de R$600, que a gente não vai ter essa condição, mas a gente vai ver o máximo que a gente vai poder fazer para atender essas pessoas que ficarem de fora, que não tiverem acesso a esse auxílio, porque a gente tem um cadastro social através da Equatorial que dá para saber as residências das pessoas, onde os endereços que ninguém teve acesso a nada. Além disso, o Estado transformou a merenda escolar em crédito, na merenda escolar de abril e maio, transformou em crédito, 2 créditos de R$60 para as famílias dos alunos, além de distribuir a merenda que estava estocada nas escolas. No mês de março, foi distribuída em forma de cestas básicas. A gente está com uma preocupação com a população de rua. Temos uma briga, a prefeitura fez, a gente está acompanhando a alimentação. Então, são as pessoas mais vulneráveis que a gente precisa ter esse cuidado. Mas muita gente está na vulnerabilidade, porque o lavador de carro nem tem Bolsa Família, nunca procurou, porque é acostumado a viver com o seu dia a dia do que recebe. Hoje ele está sem lavar carro, então ele vai precisar de auxílio, vai precisar ter acesso a esse crédito. Então é preciso que todo mundo faça essa mobilização social para que todas as pessoas sejam incluídas. Nesse momento é o que a gente a palavra que importa nesse momento para que as pessoas pelo menos tenham o que comer. Ok. Vice-governadora, muito obrigado pela sua participação, mas antes de realmente me despedir oficialmente da senhora, eu gostaria de uma análise sua. No fim de semana, na Semana Santa, o estado do Piauí foi o primeiro a nível de Brasil no isolamento social. Mas, por exemplo, hoje, terça-feira, nós já encontramos Teresina com apenas 49% da população respeitando o isolamento social. Que mensagem a senhora deixa à nossa população piauiense acerca dos cuidados de cada cidadão na contribuição a barrar esta pandemia da melhor forma possível? Olha, o Brasil vive uma contradição, porque tem uma pressão do empresariado, que é do pessoal da economia, para voltar ao normal. E tem a contradição do discurso do presidente e o discurso do ministro. Nesse momento, eu acho que o importante é a vida. A economia se recupera, a vida não se recupera. A vida perdida não se recupera. Então, é preciso que a gente ouça a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e o Ministério da Saúde, o que é que eles orientam, nossos secretários de saúde. Todo mundo está vendo países ricos sofrendo. Você viu a Inglaterra, o primeiro-ministro, né, agora voltou com outra concepção de saúde pública, coisa boa, porque esse pessoal tem mania de falar mal. Os Estados Unidos, por exemplo, não têm saúde pública, as pessoas... Por isso que os mais pobres lá é quem estão morrendo, porque eles não têm como pagar a saúde. Na hora que você vai no médico, quando chega em casa já está a conta para pagar. Então, vai ser uma nova concepção de governança para a população.
Saúde pública, renda básica, a gente percebe que são duas coisas essenciais em qualquer país. Se os grandes estão sofrendo, como é que o Brasil, que tem todo um despreparo nessa questão, que um desconhecido, uma doença desconhecida, não tem que se preparar? O melhor é ficar em casa, porque você pode você pode trazer o vírus e não ter consegue mais tempo para a pessoa que está na sua casa. Então é preciso pensar nos outros também. Então, o apelo que eu faço é que as pessoas obedeçam aos decretos, à quarentena. Na hora que tiver que começar a sair, os governantes vão saber a hora de sair, orientado pelo pessoal da saúde, eles vão saber a hora de voltar de fazer a volta para o trabalho aos poucos, que é para não virar realmente a epidemia, né, na cidade. Se a gente mantiver esse ritmo que nós estamos, a gente vai talvez ser um dos estados com menor atingimento desse vírus, mas a gente não pode garantir nada disso. Tem mais é que se precaver para poder não acontecer. Ok. Vice-governadora do estado do Piauí, Regina Souza, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para a senhora, até uma próxima oportunidade.